Nosso episódio de hoje é com a premiada secretária Monique Menezes, que atuou na Prefeitura de Teresina por quase 4 anos à frente do programa de parcerias público-privadas daquele município. A Monique, que é doutora em Ciências Políticas, é também professora da Universidade do Piauí há mais de 10 anos. E ela vai nos contar como é, na prática e pela perspectiva do setor público, realizar um projeto de parceria público-privada no setor de iluminação pública. O município, geralmente, quando ele eu quero começar a fazer uma parceria público-privada de iluminação pública, você precisa saber a sua receita, a sua despesa e o seu parque, quais são as condições dele. Infelizmente, nem todos possuem a informação sobre o parque. Essa eu acho que é a informação mais sensível que se tem, porque muitas vezes quem tem essa informação é a concessionária de energia. O investimento que a gente previu assim, para os 2 primeiros anos, na época, eu lembro que era mais ou menos o equivalente a quase 10 anos de investimento que o município fazia aos poucos, né? Daí a importância da parceria público-privada, porque ela vem para poder antecipar esse investimento. O processo da iluminação pública ele foi judicializado logo após a sua homologação. E aí, no Tribunal de Contas, nós tivemos uma análise minuciosa do Ministério Público de Contas, né? Foi solicitado para o município todo o processo, desde a contratação do BNDES até o processo de licitação, tudo. E foi tudo aprovado, os questionamentos que se teve. O Ministério Público de Contas considerou que não fazia sentido e deu ganho de causa para o município, para a decisão que o município tinha tomado com a licitação, que foi, de fato, homologar o primeiro lugar. A gente tem muitos municípios que querem fazer parceria público-privada, mas que tem pouca arrecadação, ou que é um município que tem poucos pontos de iluminação pública de fato. Então, esses municípios eles nunca vão chamar a atenção para o parceiro privado. Mas a gente não pode pensar que eles não podem, de fato, estruturar. Eu acho que é um mercado a ser explorado. Eu vejo que pode ser uma forma de você alavancar mais o setor, também fazer estruturação de parcerias público-privadas na área de iluminação pública com consórcios, para que a gente não fique só com cases de grandes municípios. O Infracast de hoje é com Monique Menezes, que foi responsável pela unidade de parcerias público-privadas e por todo o programa de parcerias público-privadas do município de Teresina. A Monique foi, inclusive, premiada por iniciativas emblemáticas que conduziu durante seu mandato. E eu tenho aqui a honra e o prazer de receber essa profissional maravilhosa, que é você, Monique. Muito, muito obrigada por ter aceito o meu convite para falar desse tema aqui, que tem sido absolutamente pedido pelos nossos ouvintes, e ouvir de uma expert como você, com certeza vai ser absolutamente enriquecedor. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, é uma honra também estar aqui. Vai ser um prazer essa conversa com você, com seus ouvintes. E a gente tem o prazer sempre de compartilhar as experiências que são boas. De fato, a gente teve uma boa experiência, né? A equipe de Teresina teve uma boa experiência no programa de parceria público-privada, e especialmente na área de iluminação pública, que foi a área premiada. Exatamente, é sobre esse o tema que a gente vai falar. Inclusive, você sabe que a gente teve um episódio aqui no Infracast sobre iluminação pública, sobre concessões de iluminação pública com uma concessionária. A Duda, representante da Conasa, veio aqui falar conosco e ficamos todos com um gostinho de quero mais para saber sobre como se estrutura um projeto desse, olhando da perspectiva do setor público. E aí, você sabe que eu já vinha namorando essa ideia da gente fazer essa entrevista há muito tempo, e agora ainda bem que deu certo, ainda que virtualmente, né, Flor? Mas com certeza a gente vai ter a oportunidade de falar também presencialmente sobre o tema. E eu quero, enfim, te agradecer por isso, claro, e começar te perguntando sobre, primeiro, né, o que é preciso ter num arranjo ideal, para que a gente possa começar a pensar em fazer uma parceria público-privada de iluminação pública. Eu sei que você seguiu aí o passo a passo, inclusive começando com a estruturação, né, e a concepção junto ao BNDES. Conta pra gente como é que foi isso. Então, eu agradeço novamente. Eu ouvi o episódio que vocês fizeram sobre iluminação pública, porque também sou ouvinte de vocês aí no Infracast, por isso é um prazer maior ainda estar aqui. Então,
Nós começamos, a unidade de PPP de Teresina, ela se iniciou no finalzinho de 2016, né, da gestão de 2016, e ela já começou em 2017, com a elaboração de um plano municipal de parcerias público-privadas, para se ter uma ideia do que a gente poderia fazer na área de parcerias e concessões. Ao mesmo tempo, nós iniciamos uma conversa com o BNDES. Então, nós fomos, junto com Porto Alegre, a primeira cidade a assinar com o BNDES essa estruturação de parcerias público-privadas, nesse novo modelo que eles têm feito. Isso foi muito importante para a gente, para o município, na época, porque geralmente o município ele não possui toda a estrutura, por exemplo, que os estados possuem, comunidades de PPPs. Então, foi um aprendizado e a gente usava muito do que a gente estava estruturando no BNDES para iluminação pública em outros projetos, inclusive. Então, a gente às vezes também perguntava para a equipe do BNDES, tirava dúvidas, porque era realmente o começo das parcerias público-privadas no município de Teresina. O que a gente precisa para começar, né? Quando a gente quer pensar no projeto de iluminação pública, nós precisamos saber o que a gente arrecada e o que a gente gasta com iluminação pública. E ter uma ideia do nosso parque, né, de iluminação. Felizmente, Teresina tem uma secretaria, que é de desenvolvimento urbano, que cuidava do parque de iluminação pública, que já tinha muitas informações, inclusive georreferenciadas do nosso parque. E isso facilitou muito para o início da estruturação. O município, geralmente, quando ele... eu quero começar a fazer uma parceria público-privada de iluminação pública. Você precisa saber a sua receita, a sua despesa e o seu parque, quais são as condições dele. Infelizmente, nem todos possuem a informação sobre o parque. Essa eu acho que é a informação mais sensível que se tem, porque muitas vezes quem tem essa informação é a concessionária de energia. Lembrando, né, que até muito recentemente, alguns anos atrás, eram as concessionárias de energia que faziam a parte toda de manutenção dos parques de iluminação pública. Então, assim, eu acho que eu diria que é isso para você começar a pensar. Não, sensacional. Eu acho que é uma boa, inclusive, introdução aqui. A gente tem muitos ouvintes que são pessoas que trabalham no setor público, inclusive no setor público municipal. E você sabe que a gente gravou um episódio com o pessoal do Radar de Projetos e eles nos disseram que, enfim, esse setor de iluminação pública ele tem um potencial propagador e replicador enorme. Então, ainda mais importante a sua vinda aqui hoje. Você falou aqui, Monique, sobre essa relação com as distribuidoras, né? Afinal de contas, muitas vezes nos municípios, talvez a gente tenha uma escassez de informações, como você pontuou, mas muitas vezes também tem uma distribuidora de energia elétrica que faz aí os serviços, enfim, de iluminação pública também, né? E muitas vezes essas distribuidoras, elas possuem o monitoramento tanto dos pontos de luz, quanto também do que acontece nesse contexto, né? Como que era a relação de Teresina com a distribuidora? Então, aí é importante pontuar que quando nós começamos, coincidentemente foi o período que começou também a se estruturar a privatização da Cepisa, que era a empresa que prestava o serviço da distribuição de energia na cidade de Teresina. A relação, ela era uma boa relação, né? Mas inicialmente, quando a gente começou a fazer mudanças para estruturar, preparar a iluminação pública do município de Teresina, eu posso falar que mudanças são essas, que são importantes para quem é de outros municípios, para poder entender o que se deve fazer para preparar o parque, a gente teve alguns conflitos de informações, isso aconteceu. Aí a gente teve que passar por algum processo de negociação, isso foi algo importante. Por quê? Quando nós começamos a estruturar, então a gente começa geralmente ali, como todos os projetos de parcerias público-privadas e concessões, na parte de engenharia, estudos de demanda, aí a gente vai caminhando um pouco para a área jurídica e econômica, né, quase que simultaneamente. Quando nós chegamos na parte jurídica, aqui em Teresina, a gente verificou que a lei orgânica do município exige que qualquer concessão tenha uma lei específica, então a gente fez uma lei específica. Depois nós fomos analisar o nosso código tributário em relação à nossa contribuição. Nós verificamos já no primeiro cenários assim, iniciais, que nós tínhamos uma boa arrecadação, que não era necessário aumentar o valor da arrecadação.
seria suficiente o que a gente arrecadava já para poder fazer a parceria público-privada, inclusive com um percentual significativo de telegestão, 20%, que é o que a gente chama, que é a abertura da cidade, né, para smart cities, para tecnologias inteligentes na cidade. Então, a gente vai ter isso aqui em Teresina. Devo dizer, inclusive, que o projeto hoje ele está em pleno funcionamento. O meu bairro, inclusive, está todo com LED já. Legal. O que é bem legal, as pessoas têm percebido a mudança na cidade. Mas aí, então, a gente, quando chegou na área jurídica, nós verificamos, cadê o contrato de arrecadação e o contrato de fornecimento de energia? Quem está nos ouvindo pode pensar assim, mas precisa de contrato de arrecadação e de fornecimento, mas não é a única empresa que faz o fornecimento, a distribuidora, não é um monopólio? Precisa, de acordo com a 8666, a anterior lei de licitações e contratos, e também agora com a 14133, se eu não estou enganada, né? Que é a lei de contratos, a gente precisa fazer um tipo de dispensa de licitação, né? Mesmo sendo uma fornecedora que é um monopólio, porque o poder público não pode realizar um pagamento sem ter um contrato, uma vigência, tudo ali é determinado, os deveres, né, de cada uma das partes. Então, nós fomos procurar a distribuidora para fazer 2 contratos, o contrato de arrecadação e o contrato também de fornecimento de energia. O contrato de fornecimento de energia foi um pouco mais tranquilo, né? Nós só tivemos que detalhar um pouco a questão do até onde vai o trabalho da distribuidora e onde iria o trabalho da futura concessionária de parceria público-privada. Tem alguns detalhes da parte de engenharia, mas a parte jurídica foi tranquila. No entanto, quando a gente foi discutir a questão da arrecadação do valor da COSIP, aí nós tivemos alguns entraves iniciais, mas que a gente conseguiu resolver com negociações com a empresa. Porque a maioria das empresas hoje, Isadora, elas arrecadam o valor da COSIP, e aí elas cobram um percentual que é justo por esse valor, desse trabalho da arrecadação, porque isso gera um trabalho interno para a empresa, e ela também vai fazer a cobrança da conta de energia do parque de iluminação, que é separado da conta dos prédios públicos, inclusive a tarifa é diferente. Sim. O que a empresa fazia aqui em Teresina? Antes de repassar o recurso para o município, ela descontava esses 5%, 5 ou 3%, agora não estou lembrando, acho que são 3%. Não tenho certeza do percentual, mas entre 3% e 5%, né? Descontava esse percentual que ela cobra e a conta de energia. Só que nós já tínhamos alterado o nosso código tributário, colocamos a empresa como responsável tributária, inclusive no nosso código, e colocamos que o fluxo de recursos seria a concessionária de distribuição de energia passar todo o recurso para a conta vinculada, que seria criada para a parceria público-privada, caso não fosse criada a parceria público-privada para o FUMIP, que é o Fundo de Iluminação Pública, e depois emitisse uma nota fiscal do serviço, né? Tanto da arrecadação quanto da conta de energia. E isso aí eles não gostaram muito, né? E para quem está nos ouvindo, isso é muito importante para o município, porque isso é uma arrecadação, inclusive, que eles deixavam de fazer. Que o município hoje, inclusive, pode cobrar a concessionária, se quiser, no passado, por esse passivo aí que ficou, né? Então, a gente, nesse aspecto, a gente teve uma certa negociação, porque a empresa, não precisa fazer isso, vocês não têm como ter outro fornecedor. Aí a gente falava assim, não, calma, outra pessoa para arrecadar. A gente falou assim, olha, não, tudo bem, mas a gente tem que legalizar tudo, e aqui nós fizemos uma legislação que está de acordo com os preceitos das boas práticas, porque a arrecadação de impostos é mandatória, obrigatória, né? Então, foi negociando e conseguiu, mas não foi muito fácil no começo. Eu acho super importante você trazer esse relato, porque realmente acho que é bacana a gente perceber que no setor de iluminação pública é um município, né, titular aí da prestação do serviço local, concedendo essa atividade para um terceiro, mas que depende de um relacionamento com outro ator, que inclusive mantém um relacionamento com o governo federal, enfim, né, com a sua estrutura contratual. E eu acho que foi super interessante isso que você falou, Monique, do quanto é importante você manter uma boa negociação, uma boa relação com esse braço, né, que é o prestador aí dos serviços concedidos do governo federal, e o quanto isso nem sempre é trivial,
né? Eu acho que esse relato ele é nada trivial, aliás, né, Flor? E eu acho que esse relato ele é importantíssimo porque você tocou num ponto sobre a estrutura que foi feita dos pagamentos e, consequentemente, também a robustez da garantia de recebimento do futuro parceiro concessionário do município, né, para iluminação pública. E o quanto aí foi trabalhoso e cuidadoso o arranjo que vocês fizeram. E me conta, você ainda me disse, agregou aqui uma pitadinha, um ingrediente especial para dizer que, concomitantemente a esse processo, também havia um processo de privatização da distribuidora. Me fala mais sobre isso, Flor. Quando a gente começou a negociação com a empresa estava no processo de privatização. Então, a gente começou no processo de conversa e ela começou a fluir. Mas, quando veio a privatização, eles chegaram para a gente e disseram assim, olha, nós estamos privatizados, nós praticamente estamos privatizados, e a futura empresa, concessionária, né, a dona da empresa, nos pediu para não parar todas as negociações. Então, isso atrasou um pouco. Nós acabamos lançando o nosso edital sem termos esse contrato assinado, né? Nós assinamos durante, se não me engano, nós assinamos em dezembro e chegamos a homologar a licitação da PPP em novembro, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, né? E aí a gente tinha lançado acho que em agosto o edital já final, né, depois da consulta pública e todas as alterações de audiência, consulta pública. A gente ficou bem preocupado e a gente ficou pensando assim, tanto junto com o BNDES foi muito importante nesse suporte da estruturação desse contrato. É um contrato também que pode ser utilizado como boas práticas por outros municípios. Ele se encontra no site da Prefeitura de Teresina, disponível online, quem quiser procurar. E aí, assim, a gente falou assim, e aí, a gente lança ou não lança, né? Sem estar com o fornecimento e a arrecadação fechada. Porque, como você falou, a gente montou uma estrutura robusta em lei, mas faltava fechar um elo, que era o elo com a concessionária, da concessionária passar o recurso direto para o município, antes de fazer esse desconto. E a gente resolveu arriscar, porque a gente considerava que o projeto ele estava muito bem estruturado. Realmente nós tivemos no leilão a participação de 7, se eu não me engano, 7 consórcios, né, entre empresas e consórcios. Tivemos um deságio em torno de 45% da contraprestação inicial e, posteriormente, nós retomamos a negociação com a empresa, né, e aí já era uma empresa privada e nós até reforçamos, isso é um ponto importante, Isadora, nós reforçamos o seguinte, olha, agora vocês não são mais empresa estatal, vocês não podem fazer uma arrecadação de uma contribuição do município sendo empresa privada sem ter um contrato, né? Então, isso aí já era uma questão ainda mais importante. E nem nos fornecer energia, porque quando é público com público, seria mais fácil justificar. Mas como é uma concessionária privada, então é mais importante ainda nós termos todos os documentos legalizados. E foi o que nós fizemos, conseguimos obter sucesso. Perfeito. Até acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, porque para além desse relacionamento, como você está colocando aqui, né, de forma super apropriada e transparente, existe um relacionamento com o Estado também, porque afinal de contas a empresa estatal, ela era uma empresa estatal estadual, certo? A distribuidora, num processo de privatização e prestes a fazer com que uma privada assumisse esse relacionamento. Eu achei super corajoso que vocês lançaram o projeto, acreditaram no projeto, apostando que ia ter mesmo toda essa conformação positiva, mas isso demanda um diálogo muito importante que às vezes quem está de fora não tem a percepção, né, do quanto isso é importante, representativo, necessário para a boa conformação do projeto da PPP de iluminação pública. E é interessante esse ponto também, de como mudando o polo do relacionamento, né, que antes era feito com um ente estatal, com imunidade tributária recíproca, possivelmente, né, como a privatização ela traz consequências que precisam ser observadas com certeza e que demandam, inclusive, um arranjo formal muito mais estruturante, mais robusto, e acho que vocês foram, enfim, muito habilidosos ao fazer isso. Parabéns. Obrigada. Eu não posso deixar de mencionar aqui
o suporte que nós tivemos do BNDES, da consultoria na época, nós não teríamos experiência na área de parceria público-privada, talvez nós nem tivéssemos assim percebido o quanto isso é importante. O privado, ele tem essa consciência, porque isso apareceu quando nós fizemos o roadshow. Alguns privados questionaram a relação com o concessionário, sabiam da questão da privatização, então o privado, o player interessado no setor de iluminação, ele está atento para isso, mas muitas vezes o município, porque já vem há muitos anos trabalhando daquela forma, praticando daquela forma a relação com a concessionária distribuidora de energia, não atenta para a importância desse elo, de fechar esse elo na estrutura de garantia, porque isso acaba indo para a estrutura de garantia. Para ser mais clara aqui com os seus ouvintes, né, a gente fez uma conta vinculada, essa conta vinculada e também uma conta reserva. Essa conta vinculada, ela deveria receber todo o recurso da COSIP primeiro e tem como primeira prioridade de pagamento a futura concessionária de iluminação pública. Sim. Se a gente permite que a concessionária, a distribuidora de energia, faça o desconto primeiro, já não é exatamente como está no edital, né? Então, já seria um questionamento até em relação ao contrato que poderia se abrir. Então, nós fomos corajosos mesmo, mas a gente estava confiante. Nós estávamos no processo de negociação já com a nova distribuidora privada e também a gente tinha uma lei municipal. Isso foi um ponto que a nossa procuradoria também nos deu garantia. Olha, a empresa tem que cumprir a lei, né? Então, isso é importante, colocar isso como uma lei complementar, é um código tributário do município, os municípios têm a noção, né, ter o conhecimento de que é muito importante o código tributário e que as empresas precisam respeitar, mesmo sendo a concessionária de energia. Quer contar um pouquinho mais do que tratava a lei? Eu acho que essa questão da garantia, ela é super importante, inclusive a gente vê vários projetos com fôlego para seguir, mas que param justamente nesse ponto, até o caso da primeira tentativa de PPP de iluminação pública em São Paulo, também foi aí, né, de alguma forma impactada por uma dificuldade na conformação da garantia, e eu acho imprescindível mesmo que tenha uma lei, que tenha o reflexo apropriado aí no Código Tributário para que um projeto como esse possa ser bem estruturado, bem robusto e viabilizado, portanto. Conta um pouquinho mais para a gente. Primeiro, a gente fez uma lei específica autorizando ao Poder Executivo fazer a delegação do serviço de iluminação pública para uma parceria público-privada, fazer a concessão do serviço. Isso foi uma lei. A segunda lei foi uma lei voltada muito para as garantias do serviço, para a forma de arrecadação. Nós não mudamos o nosso modelo de arrecadação, nós já tínhamos um modelo de arrecadação robusto em termos dos domicílios. Mas nós também fizemos uma alteração importante, que também muitos municípios não se atentam, que foi a cobrança da iluminação pública para terrenos não ocupados, né? E aí a gente fez uma metodologia que consta na lei, a partir da metragem dos terrenos, usando o cadastro do IPTU, e essa cobrança vai anualmente via IPTU. Isso foi importante, por quê? Porque ela também aumentou, deu um pouco mais de fôlego até para parceria público-privada, para a parte financeira, não foi muito, mas a gente considerou que era importante, porque quando você tem um terreno e você não está dando nenhum uso para aquele terreno, né, para aquele local, mas ele tem asfalto, ele tem iluminação pública, tudo isso valoriza o terreno. O serviço está lá disponível. A pessoa não utiliza, né, é uma outra questão. Nós fomos questionados, na época, na Câmara Municipal, nós fomos apresentar o projeto na Câmara, eu acho que isso é muito importante. O nosso projeto foi aprovado por unanimidade, nosso projeto de lei, mesmo nós tínhamos oposição, como todo governo tem, nós conseguimos aprovar por unanimidade porque nós nos adiantamos, né? Nós fomos apresentar o projeto a todos os vereadores. Eu fiz isso em todas as parcerias, todos os projetos de lei que eu coordenei à frente da unidade de PPP de Teresina. E aí nós fomos questionados assim,
não, vocês não podem cobrar o terreno porque a origem do valor cobrado é a iluminação pública, né? A gente falou assim, não, não é isso. A conta, perdão, é a conta de energia. Nós falamos, não, não é isso. Nós até podemos usar a conta de energia como proxy, a gente até usa aqui como percentual, mas o que dá origem à contribuição é o serviço, né? É a iluminação pública na residência, ali na rua. Você não pode cobrar a iluminação pública onde não existe a iluminação. Você pode ter energia na casa, no domicílio, mas se na rua não tiver iluminação pública, você não pode cobrar. Então, a origem não é a conta de energia, e sim o serviço. Dado que você tem um terreno, e esse terreno tem uma iluminação pública, está numa rua iluminada, você pode cobrar. Então, nós fizemos essa cobrança. Isso também ajudou a deixar o projeto mais robusto. E aí, a gente também colocou a questão da conta garantia em lei e também do fluxo em lei. O fluxo que vinha da concessionária direto para a conta garantia antes de ir para o FUMIP. A lei é muito clara. Após o pagamento da futura concessionária é que o recurso vai para o Fundo de Iluminação Pública de Teresina. E isso eu acho que foi muito bom para o mercado. O mercado, assim, achou bastante robusto, né? Isso dá total segurança, né? Cuidar do mecanismo para assegurar que o privado seja aí preferencial na linha de recebimento dos créditos, né? Caramba, Monique, é isso, né? As pessoas não se dão conta, de fato, de como é importante, enfim, discutir cada uma das naturezas do rol de elementos que configura esse ambiente das PPPs de iluminação pública, né? Então, no fim das contas, o que é a COSIP, né? Eu acho que você aqui contou da saga de caracterização desse, enfim, importantíssimo elemento financeiro para a sustentabilidade dos projetos. Conta para a gente o que é a COSIP e como que foi, então, calculada aí e feita a contraprestação para depois viabilizar o projeto. A COSIP é a contribuição de iluminação pública, né? Aqui em Teresina, nós já tínhamos, nós cobramos um percentual, nós cobramos um percentual relativamente alto em relação ao resto do país, e a gente tem consciência disso. Nós tínhamos, hoje não estou à frente da unidade PPP, né, de Teresina, mas nós tínhamos consciência, mas tem um motivo, né? E qual é a cobrança? Qual é o valor da cobrança aqui? É 12% do valor da conta de energia, é muito alto. Mas tem um limite em quilowatts, né? Obviamente, para poder não extrapolar, principalmente para a questão das indústrias, né, do comércio. Então, isso não pode ser uma coisa que inviabilize, por exemplo, uma determinada atividade econômica. Você pode me perguntar, Isadora, mas por que é tão alta a conta a contribuição de iluminação pública de Teresina? Teresina é uma cidade muito espraiada. Para vocês terem uma ideia de todo o Brasil, quem não conhece Teresina é do tamanho de São Paulo, em termos geográficos, e tem menos de 1 milhão de habitantes, em torno de 900 mil habitantes. Então, nós temos, assim, muitas casas, né, na cidade. Isso deixa a iluminação pública mais cara, porque você tem menos prédios do que em outras cidades mais verticalizadas, como São Paulo, Rio de Janeiro, ou cidades aí no entorno de São Paulo, Guarulhos, no qual você tem prédios, né, e no prédio você mora 30, 40 pessoas contribuindo com a iluminação pública e você precisa de um único poste. Quando você tem uma cidade que ela é muito espraiada, você precisa de mais iluminação pública, né? Então, nós temos aqui em torno de 100 mil pontos de iluminação pública. Nós começamos a contagem com 84, chegamos no final com 95 mil, depois chegou a 100 mil. Nossa. A cidade vai crescendo, isso é um ponto depois importante que a gente pode conversar, que você tem que prever. Então, assim, a partir do que a gente arrecadava, a gente percebeu que era possível fazer iluminação pública, por quê? Nós íamos precisar de muito investimento, nós tínhamos apenas 2% do nosso parque com LED. Não é que a parceria público-privada de iluminação pública, ela tem por objetivo principal a troca de LED, ela tem por objetivo a modernização do parque. E hoje, atualmente, a tecnologia mais moderna para a iluminação pública é a LED. O que nós verificamos? Qual foi a conta que a gente fez? Com a troca de 100% em até 2 anos, nós vamos ter uma redução de, no mínimo, 50% de energia. Na época que nós estruturamos o projeto, nós pagávamos em torno de 26 milhões de reais de energia por ano. Então, a gente fez a conta, caindo de 26 para 13, então dá para aumentar a contraprestação aqui
e aí realmente pagar esse investimento. O investimento que a gente previu, assim, para os 2 primeiros anos, na época, eu lembro que era mais ou menos o equivalente a quase 10 anos de investimento que o município fazia aos poucos, né? Porque o município não tem condições de investir mais do que arrecada, né? Daí a importância da parceria público-privada, porque ela vem, né, para poder antecipar esse investimento. E aí, é claro, a gente colocou um mecanismo também que, se a gente tivesse uma eficientização acima de 50%, haveria um compartilhamento de receitas aí com o parceiro privado também, para incentivar ainda mais. Nossa, muito interessante, Monique. Eu acho que vale sim a pena a gente falar um pouquinho sobre isso que você mesma mencionou, né? De como você faz a projeção de crescimento e como você faz a projeção da demanda, porque, como você nos explicou, a COSIP ela é cobrada nas contas de luz dos próprios usuários pagantes da conta de energia, certo? Então, no caso de vocês, isso vai sendo recolhido e passa por todo um mecanismo que você aqui já nos explicou, de contas vinculadas com preferência de recebimento para a concessionária do serviço de iluminação pública. E agora, você poder projetar essa demanda, né, poder projetar esse crescimento ao longo de tantos anos, imagino realmente que seja desafiador. Conta um pouquinho para a gente. Esse foi um ponto importante, que nós utilizamos muito o nosso pessoal interno, que era a secretaria que já trabalhava com a iluminação pública, e trabalha até hoje, né, faz a administração do contrato. Inicialmente pensamos um crescimento vegetativo com um percentual X lá, não sei, acho que 1% ao ano, alguma coisa nesse sentido. Quando nós apresentamos isso para a nossa equipe interna, para a secretaria FIM, que a gente chama, e esse é um ponto muito importante, porque a unidade de PPP ela tem que estar muito alinhada com as secretarias que, de fato, vão tocar o dia a dia do projeto, e aí eles falaram assim, olha, isso não funciona para Teresina. Isso não funciona para Teresina, a gente, mas por que não funciona? Não funciona porque nós temos aqui muita regularização fundiária. Uma característica muito da cidade, né? Uma cidade muito espraiada, tem muito espaço, então tem alguns lugares que são ocupações recentes, e aí o município chega, quando o município faz a regularização fundiária, e ele chega com, as pessoas têm a posse, de fato, dos seus domicílios, das suas casas, aí que vem a energia, a água e a iluminação pública. Então, a gente trabalhou muito esse cadastro da regularização fundiária que nós tínhamos na secretaria, a mesma secretaria que cuidava da iluminação pública, porque é uma secretaria de desenvolvimento urbano, cuidava também da regularização fundiária. E aí a gente pegou todo esse cadastro, a gente viu o que tinha para ser regularizado. E daí a gente foi fazer o trabalho de estudo de demanda. E aí o que a gente criou de novo, que eu acho que foi um dos pontos também que nos ajudou a ganhar o PPP Awards, né? O melhor projeto de parceria público-privada em 2019. Nós criamos um banco de pontos para ser utilizado ao longo da parceria público-privada. Ele começava com um número cheio lá, mais ou menos de 3.000 pontos, e cada ano também ia se colocando mais pontos extra. Para além daquele crescimento vegetativo normal, a gente fez esse banco de pontos. E esse banco de pontos, ele também foi considerado assim, se é uma iluminação pública numa via V1, V2, V3, V4, V5. Para quem está nos escutando, essas classificações variam de acordo com o número de carros, de pessoas que passam nessas vias, né? Uma iluminação numa V1 equivale a tanto, tanto o número de pontos, 1,5, 2. Numa V5 já é meio ponto, porque é uma iluminação diferente, que é uma rua calma, que passa poucos carros, poucas pessoas. Então, todo esse trabalho do banco de pontos, ele foi um trabalho minucioso, feito pela consultoria junto com o BNDES, validado por nós no município, e foi muito importante, porque ele pacificou também um certo conflito que havia internamente, no seguinte sentido, um conflito saudável. Como que essa parceria vai acompanhar esse crescimento numa cidade no qual se tem problemas de regularização fundiária, que eu acredito não seja um problema específico de Teresina, né, que tem em outros lugares também. Então, como que isso vai acompanhar? Nós tínhamos um cadastro do que precisava ser regularizado, e a partir desse cadastro a gente fez essa
projeção de demanda de banco de pontos, né? Que não está relacionado com a cobertura de pontos escuros, né? E nem um crescimento vegetativo de 1% assim, da cidade. E a gente também fez assim na matriz de risco, Isadora, onde você vai usar o banco de pontos, onde é realmente novo, né? Se você tem no meio da área urbana ali, sei lá, uma rua que cresceu, uma coisa assim diferente, ali da concessionária, né? De parceria público-privada da iluminação. Mas se você tem, por exemplo, uma regularização de um bairro, né? De uma área que era considerada uma área irregular inteira, 10 ruas, e agora passa a ter fornecimento de água, de energia e iluminação, vamos trabalhar com banco de pontos. E isso aí foi importante. Super. E eu acho, assim, bastante criativo também, no sentido de poder permitir que o contrato se modernize. E ele tem os mecanismos suficientes para ir se modernizando e ir sendo compatível com o tempo, conforme o tempo for passando também. Né? Então, é muito interessante, porque a gente discute muito, né, sobre como esses contratos e a mutabilidade do contrato está aí no centro de diversas discussões, mas como esses contratos eles podem ir sendo revisados sem que a gente desnature os seus fundamentos e os seus elementos, né, importantes e estruturantes, mas ao mesmo tempo que atenda a política pública conforme ela vai, enfim, se apresentando mesmo, dadas as realidades que o tempo nos traz. E eu achei muito interessante. Me conta uma coisa, Monique, como é que o Tribunal de Contas e, enfim, os controles viram isso? Eles entenderam isso? Isso imagino, foi questionado, talvez até a própria ideia de se fazer, não foi? Que bom! A própria ideia de se fazer concessão, né? Enfim, eu não sei como que foi lidar com os controles. De qualquer forma, acho que esse é um capítulo interessante, né? A gente falou da relação com a distribuidora, com os governos estadual, federal, não deixa de ser também, né, uma relação concedida. Falamos aqui da relação com o legislativo, com a Câmara, né, e o cuidado que vocês tiveram aí com os vereadores. Como que foi com os controladores? Se não teve questionamento sobre isso, eu acho sensacional, mas teve alguma coisa interessante assim? Não, o que eu posso falar em relação ao Tribunal de Contas, Ministério Público, a gente sempre tentava se antecipar. Quando nós fizemos a audiência, a consulta pública, né, que a gente lançou a consulta pública, eu imprimi uma cópia de todos os documentos e mandei para a Câmara Municipal, para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Nunca obtive resposta. Mas eu acho, no caso do Tribunal de Contas aqui, do Piauí, o que facilitou o fato da gente ter um programa robusto no âmbito estadual. Sim. Eu acho que isso facilita, né? Então, eles já fazem uma fiscalização no âmbito estadual, então, já é um pouco pacificado que não tem nenhum problema você fazer uma parceria público-privada. Eu sei porque em São Paulo teve muitos problemas, né? Com os tribunais, de fato. Mas, aqui em São Paulo tem dois, né? Tem Tribunal de Contas do Estado e do município, então acho que aumentam as tensões. Então, a gente tem essa vantagem no sentido de que o Estado já fazia antes do que o município. Então, não teria um questionamento, não posso fazer parceria público-privada. Não pode, tá, ok. Não teve, na época, nenhum questionamento, inclusive nós também enviamos o convite para todos os órgãos de controle para a audiência pública. Se for, não se manifestaram. Não falaram nada. Mas a audiência pública foi muito interessante, depois só fazer um parênteses, porque foi muita gente da comunidade. Né? A audiência pública teve muita participação, a gente lotou um auditório com mais de 250 pessoas, se eu não me engano, tem até fotos ainda, com pessoas da comunidade mesmo, da sociedade, que era uma preocupação minha muito grande. Gente, a audiência pública tem que ter gente, né? Sim, sim. Mas, sobre o Tribunal de Contas, eu acho que é interessante mencionar o seguinte: o processo da iluminação pública ele foi judicializado logo após a sua homologação. E, então, ele foi tanto judicializado no Judiciário quanto no Tribunal de Contas. E aí, no Tribunal de Contas, nós tivemos uma análise minuciosa do Ministério Público de Contas, né, junto com a conselheira que ficou responsável pelo caso. Ele pegou todo o projeto, ele pediu, foram caixas de caixa, tudo impresso ainda,
estava na transição ainda do sistema online, foi solicitado para o município todo o processo, desde a contratação do BNDES até o processo de licitação, tudo. Nós mandamos tudo para o tribunal na época. E eles analisaram, ficaram alguns meses lá, e foi tudo aprovado. Os questionamentos que se teve, o Ministério Público de Contas considerou que não fazia sentido e deu ganho de causa para o município, para a decisão que o município tinha tomado com a licitação, que foi, de fato, homologar o primeiro lugar, o consórcio que deu o maior desconto, né, na contraprestação mensal. Então, assim, por parte do tribunal, o que eu percebi é que não teve nenhum questionamento mesmo, não. E eu acho que o que facilitou também foi a gente ter se antecipado, principalmente na Câmara, porque, às vezes, o tribunal também ele pode ser provocado por um vereador ou por algum deputado estadual, né, quando é no âmbito estadual, e isso pode gerar, antes mesmo de você começar a licitação, uma paralisia do processo. E só para finalizar, eu particularmente sou contra também o Tribunal de Contas fazer uma fiscalização prévia, né? Eu acho que ele tem que fazer a fiscalização posterior. Ele pode até acompanhar todo o processo de audiência, consulta pública, acho até que deve, mas eu acho que o município ele tem uma certa discricionariedade. Porque o que eu tenho visto em alguns lugares é que o tribunal fica, às vezes, 6 meses analisando um edital, né? Como eu vi numa cidade aqui no interior do Ceará, se eu não me engano. E eu acho que isso é uma coisa que não tem muito sentido o tribunal dizer que tem que olhar antes. E qual é a discricionalidade do gestor? Enfim, eu sei que a discussão aqui não é essa, mas acho que isso é um ponto bem interessante. Claro que é essa, Flor. Eu te agradeço muito pelo seu posicionamento. Eu gosto muito, sabe, assim, de fazer entrevistas com quem se posiciona. Eu gostei demais que você falou sobre isso aqui. E, embora tenha também feito aí todo o esclarecimento de que não houve nenhum problema com relação ao Tribunal de Contas. Pelo contrário, eles chancelaram a modelagem, né? É que eu me lembro realmente que teve mesmo um prazo que ficou estendido demais. E aí você me esclareceu que foi uma representação no Tribunal de Contas e também um recurso judicial que foi aí apresentado judicialmente e que, de fato, gerou aí um novo capítulo dessa história. E fez até com que, embora a licitação tivesse sido feita anteriormente, só se pudesse, de fato, continuar com ela e assinar o contrato muito depois, não foi isso? 9 meses nós demoramos, mais ou menos, quase 9 a 10 meses. E nós ficamos muito preocupados, então a gente começou a pedir o tribunal, a gente sabia que estava no momento de pandemia, mas como já tinha começado as sessões virtuais, que o nosso processo fosse pautado, porque a gente tinha compromissos com o BNDES, com a consultoria, e a própria proposta, né, ela tinha uma validade. E, se eu não estou enganada, acredito que sim. Acho que isso também foi um ponto que nós colocamos para o tribunal, que foi entendido por eles e eles colocaram em pauta. Teve uma questão também que nós colocamos para o tribunal, que nós mostramos que a assinatura da parceria público-privada ia trazer, nós fizemos uma defesa, eu ajudei a Procuradoria do município a fazer essa defesa, mostrando o quanto que iria melhorar a qualidade do serviço, né, e o quanto também a gente tinha uma redução, né, de valores de pagamento, porque reduzindo a conta de energia, tinha impactos ambientais, impactos sociais no sentido da melhoria do serviço, e eu acho que isso também foi bastante positivo. Eu queria colocar uma questão aqui também que é polêmica um pouco, mas que é típico da área de iluminação pública. Quando a gente faz o projeto de iluminação pública, geralmente ele é um projeto, né, a parceria público-privada, que já tem, às vezes, uma empresa privada operando no setor, né, pelo modelo tradicional, 8666, ou agora 14.133. E isso é um fator que pode ser um complicador nesse processo de judicialização. E foi mais ou menos um pouco do que aconteceu aqui no município de Teresina, porque a empresa que estava questionando era justamente a empresa que fazia a operação do parque aqui em Teresina. E isso é uma característica negativa do setor, mas que não tem muito jeito, ninguém tem como resolver. Não, eu acho que esse realmente é um ponto super importante que você está trazendo aqui. Muito se discute, né, sobre, por exemplo, infraestruturas que são concedidas e você tem contratos com terceiros, e aí você permite a subrogação da concessionária nos direitos do antigo prestador, de eventualmente terminar os contratos, ou continuar os contratos, ou
pagar uma indenização. Então, realmente, essa é uma atenção muito importante para a qual você chama atenção mesmo. Mas eu fiquei bastante interessada, sim, nessa história, né, sobre que alegação que foi questionado judicialmente, e também sobre a defesa, que eu achei muito interessante você ter dito que o município aí se estruturou, né, você apoiou e coordenou isso, para fazer uma boa defesa falando das externalidades positivas, dos benefícios de uma concessão, tanto em termos de eficiência da operação, quanto também, imagino, enfim, de quanto a iluminação traz segurança, desenvolvimento e outros tantos benefícios associados, inclusive um que você sabe que eu gosto muito, que é a possibilidade de captação de dados, gestão ativa desses dados para planejamento da política pública. Me conta um pouquinho mais, Monique, querida. O questionamento não foi em relação a essa temática que você colocou, de possíveis indenizações, até porque o município pagava, era um contrato 8666, pagava por todos os investimentos, né? A empresa que prestava o serviço à época aqui no município, ela também concorreu na licitação, e ela ficou em terceiro lugar. Então, e ela questionou um procedimento que nós fizemos, nós pedimos que a garantia do privado fosse dada por uma instituição financeira com um patrimônio X. E a empresa colocou lá a garantia, mas não informou qual era o patrimônio, só que era uma instituição financeira famosa. Por dado que era uma instituição financeira entre as 5 maiores do país, né, nós fizemos uma diligência, acho que é esse nome mesmo que se utiliza, né? Sim. E baixamos o valor, que era muito superior, e inserimos no processo, mas tudo dentro da norma. E a empresa disse que nós não poderíamos fazer isso. Ela entrou com uma ação no TCE e também no judiciário, dizendo que houve um vício, que nós queríamos beneficiar a empresa, o primeiro lugar, que não poderia ser feito aqui, o que nós tínhamos feito, né? Que teve toda a base legal, tanto da Procuradoria, né, quanto da nossa consultoria. Claro. E era uma coisa, assim, bem pequena, né? Eu acho, esse era o ponto principal. Eles faziam depois outros questionamentos, dizia que a empresa não estava cumprindo com o primeiro lugar, né? Com vários itens, assim, bem formais, mas que a gente conseguiu rebater tudo isso do ponto de vista jurídico. Só que, para além do jurídico, a gente quis trazer esse elemento, que é a questão do impacto social, das externalidades positivas para a política pública. Nós consideramos que isso era muito importante para sensibilizar os conselheiros. No seguinte sentido, olha, do ponto de vista formal do direito, está tudo aqui certo e correto, a gente tem aqui nossa defesa. Mas, para além disso, a gente também tem essa questão aqui social, que é importante para essa política pública. Nós levamos isso tanto para o Tribunal de Contas, quanto para o Judiciário. E aí a gente conseguiu obter êxito. Mas, assim, foram 9 meses que eu ficava assim, não é possível que a gente não vai assinar esse contrato. Foi... Desespero, Flor. Nossa, mas que bom, parabéns pela assinatura aí do contrato e, enfim, uma política que de fato está dando certo, como você mesma falou, que já está com a rua iluminada com LED, e eu imagino que daqui mais 5 anos a gente vai poder falar sobre mais resultados positivos, inclusive desse contrato. Então, quem está de fora não percebe a saga do gestor, né, Monique? Eu acho tão interessante você trazer isso. E um último ponto, assim, que me intriga bastante, que eu acho que vocês foram bastante felizes, assim, né, na conformação, e você aqui tem me trazido também esse elemento, que é o ponto da gestão do contrato, né? Você disse, enfim, de todas as questões que foram sendo superadas, de como a organização de dentro do município acabou, né, se conformando em prol das defesas aí necessária para cada um desses pontos que a gente foi enfrentando aqui, né? Então, seja a instituição de lei autorizativa, seja a própria instituição da COSIP, seja, enfim, o equacionamento do Código Tributário, mesmo todos os estudos técnicos que foram se fazendo, e você foi falando de como a sua unidade de PPP foi se relacionando com todas as demais unidades de dentro do executivo público para poder, enfim, concretizar aí esse projeto. E aí, no momento da gestão, que é um momento diferente da estruturação, eu sei que vocês estavam contratando, inclusive, um verificador independente, não é? Para poder acompanhar esse projeto e também fazer, aos poucos, né, uma transferência de conhecimento, de tecnologia, para que o próprio município possa se
assenhorar, né, para que possa se familiarizar ainda mais com os temas de PPPs de iluminação pública. Conta para a gente da gestão. Você falando é tanta coisa realmente que a gente depois vai lembrando. Um ponto importante que eu não mencionei aqui é que o projeto ele também conta com uma conta reserva com 3 contraprestações. E aí também foi outra saga, viu? Que você tem que fazer o contrato com o banco, e eu deixei, isso aí a gente também fez, né? É importante contextualizar que nós assinamos o contrato no último ano de mandato, então, Sim. no meio de uma pandemia. Então, quando a gente finalmente conseguiu assinar o contrato, né, e assinar o contrato, eu falei assim, tá, agora a gente tem que pegar o dinheiro da conta prestação, da conta reserva e colocar no banco. Alguns milhões de reais para ficar parado lá durante 20 anos. Sim. Aí o secretário de Fazenda pulou na frente, não, Deus me livre, não tem como fazer isso agora, esse ano. Aí eu falei assim, não, mas tem que fazer. Aí o prefeito, não, vamos fazer. Aí eu falei assim, pois eu tenho uma ideia. Para a gente assinar o contrato, a gente tinha que fazer a conta reserva. Eu vou falar com o privado, vou pedir uma justificativa, vou apresentar uma justificativa. Eu sei que você não perguntou disso, mas acho que isso é bem importante. Não, eu acho isso super, super importante. Aliás, assim, eu ia até fazer depois uma pergunta sobre o financiamento e como a estrutura de garantia foi importante para isso. Eu estou achando ótimo que você já está me contando, Flor. Aí eu pedi para o privado para a gente parcelar, então, de maneira mais suave, por conta do período da pandemia, o privado super aceitou, não, vamos assinar o contrato. Mas aí eu ia jogar até para o ano de 2021. Aí o meu procurador, de jeito nenhum, esse ano é o último ano de mandato, não pode, lei de responsabilidade fiscal. Aí eu falei, ai meu Deus. Deu certo, a gente conseguiu fazer o contrato com a instituição financeira e fizemos a conta reserva. Quando foi assinado o contrato, nós estávamos no meio da licitação, porque por conta da pandemia também nós paramos essa licitação, que era do verificador independente. Quando eu deixei a prefeitura em dezembro, nós deixamos a licitação do verificador independente homologada, e nós começamos o início da gestão sem um verificador independente, mas nós tínhamos um prazo contratual realmente. E foi uma opção, aí uma opção do gestor maior, do nosso antigo prefeito, né, que o contrato do verificador independente ficasse com o poder público. Ele achava que ficaria muito o lobo cuidando do cordeiro, né? Eu não sei se isso é um problema, sinceramente, eu acho que a gente tem maneiras de superar esse problema, né? Claro. O estado da Bahia tem algumas experiências que mostram aí que você tem maneiras de superar esse problema e deixar com a contratação com o privado. Eu optaria hoje sempre por deixar a contratação com o privado pelo trabalho que eu tive para contratar esse verificador independente. Porque também não era uma coisa muito comum, então a gente teve que bolar ali um edital, bolar um contrato, enfim. Mas aí o ponto é que, como você teve, aí é uma questão que a gente tem no Brasil e no mundo inteiro, mas, enfim, eu acho que as parcerias público-privadas, elas sofrem mais um pouco com isso, por serem mais recentes. Quando a gente teve a alteração da gestão municipal, né, nós tivemos a eleição, um novo prefeito assumiu, e a decisão do secretário de Finanças foi de não contratar o verificador independente, o que particularmente eu achei muito ruim, porque o nosso contrato prevê um pagamento por desempenho e o verificador independente faz essa verificação, né, o desempenho, que são vários indicadores. Sim. Se não tem um verificador independente, você aceita a informação dada pela parceira privada, pelo concessionário de IP. E aí, né, eu acho que é pior do que deixar o privado contratar o verificador independente, né? Então, a gestão do contrato, ela se dá hoje no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Eles têm uma expertise grande com relação à iluminação pública e também a parte de concessões, porque uma coisa que nós fizemos durante o ano de 2019, 2018, 2019, foi capacitar algumas pessoas, né, de diferentes secretarias. Então, não só a unidade de PPP fazia cursos, né, em diversos MBAs ou cursos mais rápidos, mas também as unidades que iriam receber parcerias público-privadas, né. Então, a gente teve esse cuidado de convidar, falar com o gestor, olha, pede para um funcionário fazer também um curso, depois para vocês fazerem a gestão do contrato. A gente vai sempre auxiliar, mas, né, a gente não sabe como é que vai ser as futuras gestões.
Então, isso, eu acho que essa gestão desse contrato, ela tá bem robusta ainda hoje, porque eles têm essa expertise da iluminação e um pouco, tem 2 ou 3 pessoas dentro da secretaria que fizeram cursos, inclusive comigo, na área de parcerias público-privadas. Monique, eu acho que esse é um ponto super relevante mesmo que você tangencia, né? Tanto da gestão por um terceiro, e aqui você conseguiu mapear exatamente aí as discussões que a gente tem sobre quem deve contratar esse terceiro verificador independente, sobre a importância também desse terceiro, mas eu achei muito relevante que você falou mesmo sobre a transição do governo, né? E como esse também acaba sendo um mecanismo de manter a roda girando, mesmo com os solavancos potenciais que esses contratos vão sofrer em função do fato de que são contratos longos, né? Enquanto que os ciclos eleitorais são menores, é normal, o ciclo político é normal. E aí, enfim, para a gente completar aqui, terminar a nossa entrevista, que está uma delícia e está difícil de terminar, porque tem muito papo ainda que a gente pode bater. Me conta um pouquinho, assim, de perspectivas para o futuro, né? Eu sei que você já deu aqui várias dicas sobre como municípios podem, eventualmente, né, usar esse como um caso paradigmático para também seguir o seu rumo em PPPs de iluminação pública. Pensando aí na financiabilidade dos projetos e até na sua visão sobre o que o mercado poderia atentar, né, ou poderia se desenvolver para que esses projetos também ficassem aí na mira dos investidores privados, dos financiadores. Conta para a gente, assim, o que você percebe olhando para o futuro de melhorias potenciais? Eu acho que, pensando no conjunto de municípios que a gente tem no Brasil, né, a grande maioria são pequenos municípios, a gente tem que voltar o nosso olhar para a ideia de consórcios, para poder, e é claro, criar aí toda uma estrutura jurídica robusta, inclusive de pagamentos, né, fazer um fluxo de pagamento para consórcios, porque, pelo menos, é um tema que tem me chamado a atenção. A gente está vendo isso, essa regionalização na área de saneamento, eu sei que é totalmente diferente, porque geralmente vem com a cobrança de tarifa, então é outra história, não é? A contribuição, ela não pode ser cobrada diretamente pelo privado, né? Mas também não faria muito sentido, né, por conta da inadimplência, a característica do setor ela é muito boa desse jeito, com a cobrança pela concessionária de distribuição de energia, isso deve permanecer. Mas eu vejo assim, para você ter realmente um boom, né, no setor, se a gente olhar assim, eu estou aqui na região Nordeste, a gente tem muitos municípios que querem fazer parceria público-privada, mas que tem pouca arrecadação, ou que é um município que tem poucos pontos de iluminação pública de fato. Então, esses municípios eles nunca vão chamar atenção, né, para o parceiro privado. Mas a gente não pode pensar que eles não podem, de fato, estruturar. Eu acho que é um mercado a ser explorado, e a gente tem aí incentivos institucionais, agora com a lei de saneamento, para a realização de consórcios, regionalização, né? Pode ser consórcio ou outras modalidades. A gente tem esse incentivo, então eu acho que para o futuro, assim, para o setor, eu vejo que pode ser uma forma de você alavancar mais o setor, também fazer estruturação de parcerias público-privadas na área de iluminação pública com consórcios, para que a gente não fique só com cases de grandes municípios. Teresina, aí você tem Belém, né, aí você tem Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo agora, né, deu certo, acho que Guarulhos também, né, então, assim, são casos ótimos e emblemáticos, mas a gente tem 5.670 municípios, né, 5.570, eu falei 670, 570. Como é que a gente faz com esses outros municípios? E é um mercado. Eu acho que é possível. Claro que tem município que talvez nunca vai despertar o interesse, porque ou ele é deficitário, ou porque ele é muito pequeno, muito dependente, mas tem outros que são pequenos, porque você tem, sei lá, 10 mil pontos, 15 mil pontos, ele sozinho não se sustenta, mas com mais 2, 3. Eu acho que isso é um ponto que a gente poderia prestar atenção, todos nós que estamos nesse setor aí. Perfeito, querida. Olha, queria de novo te agradecer imensamente. Eu já quero te fazer 1000 outras perguntas, né? Porque, na verdade, eu tenho esse probleminha, esse pequeno problema. Eu não consigo terminar as entrevistas. A prosa vai, eu quero ficar aqui só te ouvindo, eu tô adorando, mas, infelizmente, para respeitar também o seu tempo,
Eu quero terminar aqui te agradecendo, te parabenizando pelo trabalho sensacional que você fez, pelos desafios que você enfrentou. E, enfim, eu sou fã, confessa, você sabe disso. Prêmios merecidíssimos. E queria te agradecer também, estou muito honrada mesmo com a sua participação aqui no Infracast. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez, foi um prazer, a conversa realmente foi ótima. E quando quiser, é só convidar novamente que eu venho. Fechar, já tá fechado. Olha, acabando essa pandemia, a gente vai ter que fazer mesas redondas do Infracast. E aí, Monique, pelo amor de Deus, você vem aqui para colocar os ingredientes e as pitadas aí no lugar certo da boa polêmica, essa que faz a gente andar para frente, sabe? Obrigada por tudo, querida. Eu que agradeço. Obrigada. Oh, muito bom!